Bom dia a todos, graça e paz, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos, amém? Hoje nós temos um tema nesse texto de João que fala sobre pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. O que significa isso nós vamos ver hoje, amém? Hoje a gente vai finalizar a primeira epístola de João com esse trecho, essa porção do capítulo 5, verso 13, que nós vamos ler, amém? Até o verso 19, ok? Então nós terminamos e começamos daí a partir de amanhã Marcos, tá? E depois nós seguimos Marcos e paralelo a Marcos nós vamos fazer a epístola de 1 Pedro. Um será de manhã e outro será à noite. Nós vamos seguir, eu não sei ainda qual, se vai ser Marcos de manhã, eu acho que Marcos de manhã, e a primeira epístola de Pedro à noite, ok? Então é uma bênção, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida, as pessoas que têm dado testemunho sobre como tem feito bem, amém? Ouvir a palavra de Deus. Escute o que eu vou dizer para você, a palavra de Deus, ela fala sobre ela mesmo, que a sua palavra, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela cumpre. Então, se nós estamos lendo uma palavra que fala de paz, esta palavra está levando paz para você, porque é a palavra de Deus, e é pela palavra de Deus que Deus criou todas as coisas. Amém? Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, quando ele diz, haja paz, receba paz, você recebe paz. Receba cura, você recebe cura. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos ler lá então, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, João está finalizando a sua carta, ele está dizendo, olha, tudo isso que eu escrevi até aqui é para você saber que você tem a vida eterna. Amém? Que nós já definimos, vida eterna é uma coisa, morte eterna é outra, existe a segunda morte. A primeira morte é a morte desta carne, onde nós morremos, amém? E a segunda morte é a morte eterna, quando então nós somos destinados à morte eterna, ou melhor, aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele pagou na cruz o preço pelas nossas vidas, então nós temos que andar na justiça dEle. Ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós, morreu e ressuscitou. Então quem tem Jesus Cristo não passará pela segunda morte, porque nós vamos ter a vida eterna. Porém, quem não tem Jesus Cristo experimentará a segunda morte. Amém? Vamos continuar lendo, amém? Nós poderíamos até falar lá de Apocalipse, que diz, que lá no finzinho de Apocalipse diz que o diabo e seus anjos e o inferno são lançados todos no lago de fogo e enxofre. Meu Deus, amém? Então, se o inferno já era ruim, o lago de fogo e enxofre, então, misericórdia, amém? Vamos lá? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna. Glória a Deus, Depois disso, Depois disso é melhor, A vós outros que credes, olha só, quem tem a vida eterna? Vós outros, nós que cremos no nome do Filho de Deus. Amém? Claro que nós sabemos que o nome de Jesus, ele não é uma palavra mágica, que você fala o nome de Jesus, está tudo certo. Nós precisamos ouvir a sua palavra e obedecer os seus mandamentos. Amém? Ouvir e praticar. Ouvir e obedecer. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aonde que eu descubro qual é a vontade de Deus? Bíblia. Na Bíblia eu descubro qual é a vontade de Deus. Na Bíblia, entende por que nossa leitura bíblica aqui, esse tempo que nós estamos aqui, ela começou, na verdade, sempre foi assim. Nós líamos a palavra, meditávamos e orávamos. Por quê? Porque nós queremos pedir segundo a sua vontade. Amém? E ele não pode contradizer a sua palavra. A sua palavra é a sua vontade, amém? Reflete o seu caráter, a sua vontade. Aí eu preciso fazer um parênteses aqui e dizer para você o seguinte. Algumas pessoas estão mandando mensagem lá nos comentários, querendo falar com o pastor, como pastor, comigo, enfim, Provavelmente comigo. Mas eu já disse qual é o caminho.
É que às vezes as pessoas não estão ouvindo o começo da mensagem, elas já pulam direto para a mensagem, e às vezes não ouvem o fim. Por isso que eu estou tendo que fazer esse parênteses aqui, para que todo mundo possa ouvir. Quem ouve, né? Às vezes as pessoas querem ouvir rapidinho, então elas já vão para a palavra. Não ouve aquilo que eu falo na introdução e nem o que eu falo no final. Então você tem que entrar no Telegram e você tem que procurar o grupo da Igreja do Porto de Cristo. Lá dentro vão ter algumas moderadoras, elas têm uma chavinha azul no seu nome, ou você vai descrever simplesmente, eu preciso falar com uma moderadora do grupo. E alguém que é moderadora, que tem uma chavinha azul, né, no seu nome, ela vai te procurar, ela vai entrar em contato com você. E aí ela vai te dar, para que você possa ser encaminhado para um pastor, para você tirar a tua dúvida, que talvez você tenha alguma dúvida, talvez você queira ter alguma informação de como fazer parte da Igreja do Porto de Cristo, é só entrar em contato com elas, ok? Lá no Telegram, no grupo da Igreja do Porto de Cristo, tá bom? Então vamos continuar aqui. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por quê? Porque nós oramos a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que no tempo de Deus, aquilo que nós estamos orando, aquilo que você está pedindo, ela está na palavra de Deus, é promessa de Deus para a tua vida, a palavra de Deus te garante isso, então no tempo de Deus você vai receber. Amém? Glória a Deus por isso. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, olha aí aquilo que eu falei, né? Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ele está falando de algum pecado? Pastor, né? Levantou a mão aí. Ele está falando de algum pecado específico? Não. Ele não está falando do pecado do Espírito Santo aqui. Amém? Porque nós sabemos que é um pecado que não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo. Ele está falando aqui... Opa, tem uma luz apagada, por isso que eu estou achando escuro aqui. Ele está falando aqui sobre a prática do pecado. Não tem um pecado específico. Mas qual é o pecado que é para a morte? É aquele pecado que a pessoa comete de forma deliberada, amém? E ele continua pecando sem temor, né? Ele conhece a palavra. Lembre-se, isso aqui foi escrito para a igreja. Porque isso já existia naquele tempo. Já havia. Então é aquele pecado deliberado, é aquele pecado arbitrário. Então essa pessoa ela quer viver aquilo, ela quer cometer aquilo. Então por isso você não adianta você orar. Porque Deus deu livre-arbítrio para cada pessoa. E se essa pessoa ela quer continuar vivendo no pecado, ela vai viver, porque Deus deu livre-arbítrio e permite. Agora não adianta orar por ela. Porque ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Então ele está dizendo aqui, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Ó, irmão, ele não está falando a pessoa lá de fora. A pessoa lá de fora você tem que orar, você tem que interceder, você tem que clamar a Deus, você tem que pedir pela vida dela, o Senhor tem que pedir para libertar, você tem que pedir para o Senhor libertar, tem que fazer tudo isso. Mas aqui ele está falando para aquela pessoa que já conhece a palavra, já vive a palavra, já teve uma experiência com Deus, mas ele continua vivendo o pecado. Ele continua a pecado para a morte, e por este digo que não rogue, que não ore. Toda injustiça é pecado, nós já definimos isso, né? O que é a justiça? É cumprir os mandamentos de Deus. O que é injustiça? Não cumprir os mandamentos de Deus. E há pecado não para a morte. O que é o pecado não para a morte? É aquele pecado que é um tropeço. Amém? Não é aquele pecado que a pessoa vive na prática, que ela gosta de praticar. Então, a pessoa veio para a igreja e ela agora conhece a palavra, mas ela quer continuar vivendo o pecado. Ela quer continuar. 1 Coríntios 5,5, eu acho que é isso, 1 Coríntios 5,5. Deixa eu ver se eu lembro. 1 Coríntios 5,5. Paulo diz assim, ó, que havia um sujeito que cometeu determinado pecado lá e diz assim, ó, entrega ele para Satanás. Ele estava dentro da igreja, não era uma pessoa de fora. Possivelmente era uma pessoa que conhecia a palavra, mas que vivia no pecado, praticando o pecado. Então ele diz, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então olha o que ele está dizendo aqui, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar.
Amém? Não pode. Deus guarda. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, versículo 19. Amém? Eu sei que esse texto do pecado para a morte vai gerar uma série de dúvidas na tua cabeça. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus ela é muito clara. Ela é muito clara. Sobre aqueles que aceitam Jesus, conhecem a graça de Jesus, mas são como porcos, que se dá banho, mas ele depois volta para a lama de novo. Ele gosta de ficar lá na lama. Com o que a gente aprende hoje em dia, com o que ensinam hoje em dia do amor, lembra que eu falei ontem à noite? Ontem à noite, né? Eu falei sobre isso, né? Você vê com a minha cabeça. O amor bíblico não é esse amor que pregam aí fora. Nem esse amor que aceita tudo. Isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver com amor. Sobre essas palavras que foram esvaziadas do seu verdadeiro sentido, que ganharam um novo sentido, daí fala assim, não, com o passar do tempo as palavras são atualizadas, ganham um novo sentido, ok, mas a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. E ele fala sobre esses que conhecem a Jesus, que às vezes estão dentro da igreja há anos, mas continuam como aquele porquinho que vai lá, que lava, vai na igreja, o pastor prega, a palavra de Deus é água, né? Nós falamos sobre isso, ela nos lava, mas quando ele sai da igreja, o porquinho vai correndo lá para a lama, se revirar na lama, se sujar na lama. E sabe o que João está dizendo aqui? Veja bem, João, lembra que eu falei, enfatizei isso desde o começo, João é considerado o apóstolo do amor. Ele está dizendo aqui, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. E ele não está falando do pecado do Espírito Santo aqui. Ele está falando do pecado deliberado, daquele que gosta de viver no pecado. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Não digo que ore. Ah, pastor, tem alguma passagem na Bíblia, além dessa que você citou? Tem. Posso te dar uma lá também do Antigo Testamento. Lembra de Samuel? Deus disse para ele assim, basta Samuel, não ore mais por Saul, eu já o rejeitei. Amém? Glória a Deus. Ai, meu Deus, é que eu fico imaginando aqui, amados, as testas franzidas, amém? As rugas de preocupação. Quando você ouve essa palavra, mas você não vive na prática do pecado, descanse, amém? O Espírito Santo habita em você, Deus te guarda e o maligno não pode te tocar, porque você ama a Deus, você ouve a sua palavra e as pratica, e eu já disse isso para você, já expliquei isso aqui várias vezes. Deus respeita o tempo de cada um. Deus sabe que o João, ele é um maduro, então do João é como um filho, você não espera mais as atitudes de João como de um bebê. Agora, de um bebê, você espera atitudes de bebê. Não é verdade? Então, fique em paz. Deus te abençoe. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco. Que o Senhor derrame do seu Espírito, do seu poder, que o Senhor nos guarde, cobre com a vida, com o sangue de Jesus. Amém? E como diz a tua palavra, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não te toca. O maligno não pode te tocar em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Deus te abençoe. Coloque teu pedido de oração nos comentários, dê like, compartilhe, se inscreva em nome de Jesus. Um grande abraço para vocês.